Olha, eu vou dizer para você o seguinte, a primeira-dama Janja da Silva, ela pensa, obviamente, né, exatamente o oposto de tudo que você disse. Ela acabou de publicar nas redes sociais dela uma foto recebendo o Lula, que acabou de chegar dessa viagem, de mais uma viagem internacional, e escreveu o seguinte, vou ler para você e para os nossos parceiros. Meu amor, bem-vindo de volta. Me orgulho imensamente do seu trabalho incansável pelo nosso país. Você é um líder respeitado no mundo todo, que dedica sua vida ao crescimento do nosso país, e isso me emociona muito. Admiro profundamente o seu compromisso com o Brasil e com a transformação da vida dos brasileiros. Me inspira a ver você lutando diariamente por um mundo mais justo e que cultive a paz entre os povos. É uma honra caminhar ao seu lado nessa jornada, disse Janja Augusto. Por que ela não falou isso aí para ele diretamente? Por que publicar? Boa, Augusto. Fala para ele, isso aí é o que a mulher de um cara fala. Que legal, parabéns. Então agora, publicar isso aí e permitir que seja confrontado com as cenas, eu não tinha visto isso aí. Não tinha visto isso aí. Como nós somos educados, a gente fala em falta de compostura, mas quando eu era garoto, alguém que fazia isso aí, não, mas levava pela proa o diagnóstico corretíssimo. Isso é coisa de caduco. Tá caduco. Eu tenho um amigo que ele tinha um avô que já não vive, que ele me contou um dia, olha, ele tem um comportamento normal, só que agora ele começou a fazer o seguinte, quando tem gente visitando a minha família, ele passa correndo pelado pela sala. O Lula, se fizer isso, não me surpreende. Não me surpreende. Veja bem, ele não entende nenhuma língua. Então ele precisava da tradução. Ele não entende português também. E como os outros não entendem português do Lula, ele ficava falando aquilo, ninguém entendeu nada. Na foto, se você começa a sair, se eu estou num grupo que está tirando fotos, aqui, a gente vive tirando, né? E eu começo a conversar na hora, vocês vão falar o quê? Augusto tá meio louco, tá caduco, que é isso? Não é? O Lula está assim e falando em outro mandato, e o pessoal do PT, e sobretudo o pessoal que fez o L, não sabe que alternativa apresentar. Uhum. Porque o Haddad está viajando numa hora dessas. E só ele escala o Haddad para perder todas. Perder todas. É o perdedor dele para tudo. Só falta perder para vereador. A candidatura a vereador. Então é o seguinte, estamos sendo representados por um homem que já foi muito além do Biden. Imagina, eles ficam rindo. Ali, a primeira reação é essa. Mas eles vão perceber logo que o Lula não está dizendo coisa com coisa. Tá? Ele não pode mais representar o Brasil. Nunca soube. E aí volta, tem uma carta da Janja, uma carta. Sim. Que a Janja escreveu, pública. Como se a gente tivesse visto outra coisa. Alguém cheio de saúde, ali dando conselhos, representando o Brasil, como ela fala. Isso é uma vergonha. O Lula não está bem, não. Está aqui a evidência. Diga, Piotr. Agora, rapidamente, para jogar para o Piotr, a Janja fala em que o Lula promove paz entre povos. O Lula que apoia o Irã, que diz que Israel comete genocídio, que apoia o maior financiador de terrorismo hoje no mundo, ela vai colocar uma mensagem que ele é o promotor de paz entre povos. Para você, Piotr. Eu não sei se o Lula acredita no que a Janja falou, eu acho que sim, mas sabe, eu vou separar isso em dois momentos. Vamos tomar pelo valor de face do que está dizendo a Janja e do que fez o Lula. Ele me lembrou o Boris Yeltsin. Agora eu fui recuperar aqui. Não o Boris Yeltsin, para quem não se lembra, foi logo depois do Gorbachev.
da abertura da então União Soviética, aí se tornou Rússia novamente, e o Boris Yeltsin dava esses pitis assim no meio, no caso dele tinha também alcoolismo. Bebia bem. Claro, né? Bebia bem. Mas ele fazia essas coisas completamente fora do papel de um chefe de Estado. Eu confesso, lamentavelmente, eu tenho que lembrar do Boris Yeltsin agora. Mas vamos ao segundo ponto. O Lula se acha... Muito bem lembrado. Pois é, não é? Mas o Lula se acha muito importante. Antes de ontem, quando ele chegou à reunião do G7 no Canadá, ele disse assim, eu vim só para não dizer que eu não venho no Clube dos Ricos ou na Festa dos Ricos. Não entendi. Por que arrogância? Você acha que ele era imprescindível na reunião do G7? Parem o G7, o Lula não vem. Não, ninguém ia falar isso. Importante, presidente Lula, é o Brasil, não o senhor. Porque o senhor é passageiro. Aliás, as pessoas não veem a hora que o senhor passe logo, termine esse mandato. E está rico. Por essa razão. Lula está rico. A outra questão é que ele vai lá e faz ele para uma apresentação de quem está recebendo, do anfitrião do evento, e trata os seus auxiliares e os auxiliares do governo canadense daquela forma. Fala alguma coisa, mas que isso? Você faz isso baixinho, chama seu assessor que vai ali no canto, que tenta disfarçar para ninguém ver, né? O que quer, vai lá, pois não, vai lá, resolve. Não, você não dá aquela gritaria. Ele perdeu a noção de boas maneiras. Aí eu tenho que lembrar de outra coisa. Quando meus filhos eram crianças, tinha um negócio na televisão chamado Barney e seus amigos, que ensinava as crianças a falar por gentileza, por favor. Ele não usou uma vez o por favor, o desculpe, nada. É sempre não. Grosseiro. De novo, que os correspondentes internacionais aqui no Brasil saibam, tem o Lula e o Brasil, são coisas bem diferentes. O Brasil somos todos nós que trabalhamos. O Lula é o marido da Janja. E ele respondeu à esposa, à mulher dele, a primeira-dama. Teve Janja, réplica? tem um vídeo, teve réplica. Vou pedir que, por favor, a nossa produção coloque. Escolhi uma viagem dessa, chegar, descer no avião, receber minha mulher, ganhar um beijo, uma roda, você quer o que mais? É só com muita flor e com muito amor que o Brasil vai dar certo. Essa foi a resposta. Precisa ver se ela vai dar uma réplica agora para ver se vai ter tréplica. Meu Deus do céu. O que acha, Augusto? Gostou da receptividade? Eu acho o seguinte, eu só entendi que ele se virou para o representante de Portugal, porque ele não vai falar outra língua. Ele não sabe nem português. Ele é menos que monoglota. E fica perturbando o cara de Portugal na hora da foto. Agora responde assim para a mulher. Eles falam que trocam ideias. Deve ser ideia isso aí. Eu não compreendo. Silvio, com amor e com flor o Brasil vai dar certo, segundo Lula. É tudo um horror. Eu acho que não só o momento mais infame da nossa diplomacia, como também esse trabalho de marketing que o Sidônio tem feito à frente do Ministério da Propaganda é um desastre. Tudo bem, não tem Sidônio que resolva, mas é tudo um desastre, porque o Lula não apareceria, se a gente puder repetir aqui essa imagem dele com uma rosa na mão e uma camiseta, falando desse jeito depois de ter passado um vexame no Canadá. É tudo aquilo que o marqueteiro não deve fazer. Olha, hoje, por exemplo, é aniversário do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que discursava em outros idiomas, não discursava em português necessariamente. Falava muito bem inglês, falava muito bem outros idiomas. O Lula está no seu terceiro mandato. Ninguém é obrigado a falar muito bem, a dominar inglês, espanhol, francês, alemão. Não, ninguém é obrigado. Mas alguém que passou a vida inteira dedicado a ser político, a seguir uma carreira política, que chega ao Palácio do Planalto na eleição de 2002, assume em janeiro de 2003, faz muito tempo. Tirando o período que ele passou na cadeia, na cela gourmet, ele passou muito tempo no cargo. Ele não poderia falar outros idiomas. Ele não poderia, naquela mesa, por exemplo, ter respondido com gentileza, com a cordialidade do cargo de um estadista, de um representante de uma nação convidada, e isso foi muito bem lembrado pelo Piotto aqui. O Brasil não faz parte do G7. É uma gentileza convidar o Brasil. Portanto, ele vai à casa de alguém falar mal da casa dos outros. É algo
absolutamente descortês, é péssimo, é mal educado, é grosseiro. Ele não poderia ter respondido em inglês ao primeiro-ministro, ter respondido aos seus auxiliares, porque talvez não fossem só auxiliares brasileiros, mas também alguém que estivesse cuidando da parte técnica, e eles falam inglês, evidentemente. Ele não poderia ter sido um pouco mais cordial, ter falado linguagem de boteco? Eu achei que em algum momento ele ia pedir truco, bater na mesa, que coisa horrorosa. Naquela foto, puxando papo, como quem visivelmente não está bem e não honra sequer as cores da gravata, porque estava lá com as cores da bandeira brasileira. A Giorgia Meloni, ela fica incomodada com aquela situação, é possível ver. O Macron é companheiro, vamos lembrar. O Lula não viajou a nenhum outro país e não abraçou outro líder político mais vezes do que o Macron. E o Macron, o sorriso do Macron entrega tudo. Então é tudo muito ruim, Daniel. E eu acho que o próximo presidente da República vai ter um trabalho pela frente de reparar em parte o estrago feito do ponto de vista da diplomacia brasileira, o estrago diplomático. Acho que vai ter que passar um tempo refazendo algumas pontes, mostrando que o Brasil não é o Lula. O Brasil é outra coisa.